Boa tarde, gente. É com muita satisfação que eu apresento a Fernanda, que conheci até há relativamente há pouco tempo. Fernanda é egressa da casa, fez graduação aqui, mestrado no programa, no Observatório de Epidemiologia Nutricional, e doutorado na ENSP, na Fiocruz, também continuando com a parceria aqui. E desde ano passado, 2015, é analista de ciência e tecnologia, ou seja, no INCA, continuando na mesma grande área de análise de dados, de epidemiologia. E o que ela vai falar hoje para a gente é mais um pouquinho do resultado muito frutífero do trabalho de doutorado dela. E obrigada, Fernanda, pelo convite. E assim, assim como a Mariana falou, acho que alguns seminários atrás, não sei quem foi que era a Ana Beatriz, exatamente, que é egressa do programa e do grupo, e então um exemplo para todo mundo que está aqui, que vale muito a pena a gente insistir nessa vida acadêmica, e que só traz, se a gente insistindo mesmo, traz muitos frutos. Obrigada. Boa tarde, gente. É aqui que fica. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Como a Tatiana falou, eu comecei toda a minha vida acadêmica aqui. Eu comecei a vir para o Instituto de Nutrição em 2005. Estou velha. Fazendo estágio ainda do curso técnico que eu fiz, foi quando eu comecei a vir para cá, mas aí no segundo semestre comecei graduação, passei 4 anos de graduação aqui, sendo muitos deles como iniciação científica do professor Gilberto. Depois terminei, fiz o meu mestrado todo aqui, e depois, por uma questão de área, eu gostava muito da área de epidemiologia, então queria seguir mais por esse lado, resolvi fazer o doutorado na ENSP, mas continuei com a orientação do Gilberto e vindo frequentemente ao Instituto de Nutrição, como todo aluno do Gilberto. Então, assim, acabou que eu terminei meu doutorado com um banco de dados aqui da UFRJ e apresentei essa defesa só lá na ENSP, Então, realmente foi bom, assim, a Tatiana deixou bem aberto para mim, para eu apresentar o que eu quisesse, se eu quisesse falar de algum outro trabalho. E eu acabei optando por apresentar esse trabalho do doutorado, até por isso, acho que é um ciclo que se fecha eu apresentar esse trabalho aqui. Então, pode deixar. O título do meu trabalho... Vou falar um pouquinho da história também, porque aí, se vocês depois quiserem perguntar, além do trabalho em si e outras coisas, vocês fiquem à vontade. Então, dessa minha trajetória de IC até terminar o doutorado, eu comecei lá no início, meu primeiro artigo publicado como IC ainda foi fatores associados à ocorrência de cesárea no Brasil. E esse sempre foi um tema que me chamou bastante atenção. Que eu passei um tempo sem olhar para ele, e quando eu cheguei no doutorado, eu resolvi voltar para ele. A gente tinha uma coorte que ninguém tinha avaliado ainda o tipo de parto em nada, e eu resolvi olhar o tipo de parto nessa coorte. E resolvi voltar também com os marcadores inflamatórios, nutricionais, enfim, biomarcadores, que eu sempre gostei. Foi uma área que eu também comecei, meu primeiro trabalhinho de jornada de iniciação científica foi leptina, foi com a leptina. E resolvi trabalhar, então, com a adiponectina. E entrei numa área que, para mim, era completamente desconhecida, porque acho que é importante também, num doutorado, a gente fazer alguma coisa que a gente já não tenha tanto conforto. E resolvi falar de depressão. E é até um pouco assim... Como é que essas 3 coisas estão relacionadas? Essa menina é maluca, ninguém nunca pensou nisso, não tem estudo que faça nenhuma dessas 2 coisas. Mas assim, quando alguém resolve fazer uma coisa diferente, é sempre um pouco mais difícil, mas eu acho até que eu tive uma aceitação boa
Gilberto me apoiou na hora, eu escolhi o tema, ele falou, não, achei ótimo. O Struchiner não é tão da área de materno-infantil, né, que é o meu orientador também, Cláudio Struchiner, da ENSP. Mas ele também, não, se você acha que tem associação, vamos lá. E eu resolvi entrar de cabeça nessa coisa um pouquinho maluca, que é eu resolvi estudar a adiponectina materna no período perinatal, de uma forma geral. E as principais associações que eu resolvi ver foi o efeito do tipo de parto nessa adiponectina e associar essa adiponectina também com sintomas depressivos durante a gestação e no pós-parto. Pode passar. Então, esse estudo faz parte de um estudo maior, que é denominado Estado Nutricional, Saúde Mental na Gestação e no Pós-Parto, estudo prospectivo com ensaio clínico randomizado aninhado, que foi realizado pela UFRJ, pelo Observatório de Epidemiologia Nutricional, do professor Gilberto, que eu participei da coleta de dados desde o início até o fechamento, de fechar o banco de dados, de tudo. E foi um estudo em parceria com o IPUB e com o Instituto de Nutrição da UERJ também. Eu fiz doutorado pela Fiocruz, com a ENSP, então também foi uma parceria esse estudo com a Fiocruz. E eu fiz uma parte do meu doutorado, né, eu fiz doutorado sanduíche em Harvard, na Escola de Saúde Pública de lá, com a professora Michelle Williams, que estuda epidemiologia perinatal. Pode pular esse slide que eu devia ter deletado. Bem, então, por que falar de cesárea? Por que é importante a gente falar do tipo de parto no Brasil, principalmente? O Brasil, se a gente pega dados da OMS, a gente vai ver que é o líder mundial de realização de cesáreas. Né? A gente está lá, o país que mais realiza cesáreas no mundo é o Brasil. Desde 2009, que a gente já superou os 50% de cesárea, ou seja, mais da metade das mulheres no Brasil tem filhos por meio de cesárea. Já tem sido feita algumas até legislações, né, que tentam estimular as mulheres a ter o parto normal, mas isso ainda é bem controverso, muita gente é contra, muita gente é a favor. Tem sido até notícia de vários jornais, aí a gente vê esse índice de tão alarmante que ele é. E, para agravar isso, ano passado terminou o período que a gente tinha estipulado para as metas do milênio, foi em 2015, e o Brasil não conseguiu atingir a meta de melhorar a saúde materna, que era o quinto objetivo do milênio. A gente tinha que reduzir em 3/4 entre 1990 e 2015, e simplesmente a gente tinha que passar 35 em 100 mil, a gente ainda está com 61 em 100 mil nascidos vivos. Então, esse é um tema bem importante, porque muita gente acredita que a gente não ter conseguido reduzir essa mortalidade muito se deve a essa alta taxa de cesárea que a gente tem no Brasil. Bem, e o que isso tem a ver com a adiponectina que eu resolvi estudar? Já tem vários estudos que mostram que cirurgias, de uma forma geral, outros tipos de cirurgia, causam uma queda nas concentrações de adiponectina. Por quê? Porque a adiponectina ela está diminuída quando se tem um estado inflamatório aumentado. Então, por que não pensar que a cesárea, que é uma cirurgia, ela poderia estar causando essa diminuição da adiponectina nas mulheres, em comparação com aquelas que têm o parto normal? Então, o que seria essa adiponectina? Ela é uma proteína, né, que é sintetizada e secretada pelo tecido adiposo. Ela pode ser encontrada em diversas formas, monomérica, multimérica, ali está o desenho dela das diversas formas. E tem algumas funções que já são bem estabelecidas e outras que ainda nem tanto. Tá? É uma proteína que começou a ser estudada há pouquíssimo tempo. Entre as funções bem estabelecidas está a regulação da homeostase energética, benefícios na função hepática e prevenção do estresse oxidativo.
Ou seja, ela tem se mostrado como um hormônio, ela é um hormônio que, quando aumentado, está associado a bons desfechos, né? A desfechos benéficos, né, para a saúde. Porém, a gente sabe muito pouco ainda das funções da adiponectina durante o período perinatal. A gente não sabe quais são as concentrações esperadas de adiponectina nesse período, durante a gestação, no pós-parto. O que é esperado? É esperado que aumente, que diminui? No pós-parto é para aumentar, é para diminuir? O que vai acontecer? Quais são os fatores associados? Como é que a gente pode, de alguma forma, modular essa adiponectina para, se a gente quer que ela esteja aumentada, a gente tentar trabalhar em algum fator associado que seja modificável? E também não sabe se pode estar ou não associada a desfechos adversos. Existem muitos desfechos que têm que ser explorados para a gente saber isso. Entre eles, pressão arterial, retenção de peso, enfim, pode estar associada a diversos desfechos que a gente não sabe. E ela tem se mostrado na população normal associada a risco cardiovascular. É um marcador de risco, está associado à resistência à insulina, à obesidade, à aterosclerose. E no meu trabalho, eu resolvi focar também na depressão, porque ela tem se mostrado em alguns grupos associada à depressão. Quanto maior a adiponectina, menor o risco de depressão em diversos grupos, mas principalmente esses estudos têm sido feitos com adolescentes e idosos, e nunca no período perinatal. Além disso, é bem importante estudar a adiponectina nesse período, principalmente pós-parto, porque existe uma forte correlação entre a adiponectina materna, né, no soro, no plasma, e a adiponectina do leite materno que passa para o bebê. Então, se a adiponectina da mulher está alterada, ela também pode passar essa alteração para o bebê e ter alguma influência na saúde da criança. Não existem estudos, como eu já falei, que avalia a associação entre adiponectina e depressão durante o período perinatal. E essa depressão também é bem importante no período perinatal, porque ela afeta não só a saúde da mãe, como também a saúde da criança. O tratamento medicamentoso nesse período é dificultado, porque existe a transmissão do fármaco para o bebê. E os sintomas depressivos são bem importantes nessa fase, né? Claro, são importantes em qualquer momento da vida, a gente tem que estudar e tem que tratar. Mas no período perinatal, ele aumenta, compromete a saúde física, faz a mulher ter comportamentos de alto risco, ter maiores complicações obstétricas, menor propensão a cuidar adequadamente da sua própria saúde e da saúde do bebê. Traz uma resistência a ela procurar assistência, procurar cuidados no pós-natal e no pré-natal. E é o maior risco, o principal fator de risco para suicídio, né? E não tem etiologia completamente esclarecida. O que causa a depressão e o que a gente pode modificar para tentar diminuir essa prevalência. Então, considerando a frequência crescente de cesáreas no Brasil e no mundo também, né? E os riscos que estão associados a essa prática, a falta de estudos que investiguem as variações hormonais que são decorrentes dessa cirurgia, as recentes evidências que tem a respeito da adiponectina e depressão, que estão começando a ser publicadas agora, e a necessidade de mais evidências que possam esclarecer a etiologia dessa depressão. O objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre o tipo de parto e a variação das concentrações plasmáticas de adiponectina durante todos os trimestres gestacionais, até 30 a 45 dias pós-parto, e verificar a relação dessa adipocitocina com a ocorrência de sintomas depressivos em mulheres que foram atendidas em uma unidade básica de saúde do Rio de Janeiro. Objetivos específicos, né, descrever a incidência de todas essas variáveis, né, parto cirúrgico, adiponectina, sintomas depressivos, e avaliar a associação separadamente do tipo de parto com adiponectina e da adiponectina com os sintomas depressivos.
Para isso foi realizada uma coorte de gestantes com 4 ondas de segmento. Foi realizada no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, que fica na Tijuca. Essa coorte teve 2 anos de entrada das mulheres, de 2009 a 2011, e o acompanhamento terminou em junho de 2012. Para serem captadas, essas mulheres eram entrevistadas assim que elas entravam, né, eram acolhidas no pré-natal. Quando elas faziam o teste de gravidez, elas iam lá no posto, faziam um teste de gravidez, dava positivo, a gente conversava para ver se ela queria participar do estudo. E, para isso, elas tinham que ter entre 20 e 40 anos de idade, estar com até 13 semanas de gestação, estar livre de doenças crônicas não transmissíveis, exceto obesidade, também livre de doenças infecciosas, não apresentar gestação gemelar, residir na área programática do estudo e realizar o acompanhamento pré-natal no estudo, né? Ter essa intenção de realizar o pré-natal no HB, no Heitor Beltrão. Então, esse é o fluxo resumidíssimo dessa coorte, né? Então, teve 4 ondas de segmento. Foram 4 ondas de segmento, uma no primeiro trimestre, outra no segundo trimestre, outra no terceiro trimestre e uma de 30 a 45 dias pós-parto. As variáveis mais importantes que a gente tem que ver aqui são as que eu vou utilizar no meu estudo. Pode dar um só. Então, a coleta de sangue foi realizada em todas as ondas de segmento, e foi com esse sangue que a gente analisou a concentração plasmática de adiponectina. Os dados sobre o parto foram avaliados no pós-parto, né? E a escala de depressão de Edimburgo, que foi como a gente avaliou os sintomas depressivos, também foram avaliados em todas as ondas de segmento. Então, foram essas 3 principais variáveis do estudo: tipo de parto, concentrações de adiponectina e sintomas depressivos. Em primeiro lugar, a gente fez uma análise para um primeiro artigo que utilizou o tipo de parto como variável independente e as concentrações plasmáticas de adiponectina como variável dependente para tentar avaliar essa associação entre tipo de parto e concentrações de adiponectina. E, num segundo momento, que foi o artigo 2, a adiponectina foi tratada como variável independente e os sintomas depressivos como dependente, para a gente avaliar essa associação. Então, sintomas depressivos foram avaliados por meio da escala de APDS, né, que a gente chama, é uma abreviatura para a escala de depressão pós-parto de Edimburgo, que é uma escala com 10 itens. 10 itens, né? Há tanto tempo. 10 itens, e esses itens a mulher numera de 1 a 4, de acordo com os sintomas depressivos que ela sente, né? Perguntado, foi aplicado pelos entrevistadores e a mulher respondia. Quanto maior a resposta dessa escala, mais sintomas depressivos essa mulher tem. E a gente usou o ponto de corte maior ou igual a 11, que é validado para o rastreamento de depressão pós-parto. As concentrações de adiponectina, elas foram feitas em coleta de sangue por pessoal capacitado, treinado. Durante a gestação, elas ocorreram de manhã bem cedo, entre 10 para as 7 e 10 para as 8 da manhã, em jejum. E no pós-parto, essa coleta já foi realizada um pouquinho mais tarde, não estavam de jejum as mulheres. Foi feito por Elisa. Só um fluxograma base, não preciso detalhar. E o tipo de parto foi perguntando mesmo qual foi o tipo de parto. As opções eram normal, fórceps, cesárea ou cócoras. Tiveram 3 mulheres que tiveram parto tipo fórceps, que a gente decidiu excluir do estudo, e nenhuma mulher relatou cócoras, então a gente não teve esse problema, graças a Deus. Para a gente selecionar os fatores de confundimento, né, o que a gente ia inserir nessa análise de dados para tentar encontrar o resultado mais válido possível, a gente resolveu utilizar diagramas de ciclo causal. O que é isso? Isso é nada mais que uma representação gráfica das hipóteses causais que a gente tem, né? Quem já estudou epidemiologia sabe que são milhares de variáveis que podem estar por trás
de uma relação. A gente quer uma relação simples. Eu quero saber só se o tipo de parto influencia na adiponectina. Mas tem milhões de variáveis que influenciam no tipo de parto, milhões de variáveis que influenciam na adiponectina. E uma forma de ver isso, que a gente encontrou e resolveu utilizar, é o diagrama de ciclo causal, que você faz uma representação gráfica de todas essas variáveis e, a partir dali, a gente tenta escolher como seria um modelo mais parcimonioso possível, sem tacar todas aquelas variáveis no modelo. Tá? Então, basicamente, é isso. A gente usou o software da JIT Program para fazer isso, que é disponível online gratuito. E você coloca as variáveis lá, coloca suas hipóteses causais, e ele já, a partir disso tudo, consegue me dizer quais são as variáveis, o mínimo ajuste necessário no meu modelo, para ele ficar o mais parcimonioso possível. E foi assim que a gente fez. Utilizando esse programa, então, a gente fez separadamente um diagrama para o primeiro artigo, né, e um diagrama para o segundo artigo. Do primeiro artigo, que é tipo de parto e adiponectina, indicaram para entrar no modelo a semana gestacional, peso a nascer, pressão arterial, ganho de peso e estado nutricional. E no segundo artigo, pode dar mais um, ficou horas de sono, atividade física, estado marital, IMC, desejo de engravidar, estado socioeconômico, idade gestacional e apoio social, muita coisa. Mas essa confusão toda aí é o diagrama causal, mas é bem facinho de fazer. Tá, não é facinho de fazer. Eu vi o murmurinho de quem já tentou. Não é facinho, porque você tem que pensar em todas as hipóteses causais possíveis de cada variável. Isso é difícil. Mas o programa te ajuda a entender aquele gráfico. É isso que eu quis falar. Eu vou pular a análise estatística e vou falar enquanto eu falo de resultados. Foi aprovado em vários comitês de ética. Bem, então, o primeiro artigo ficou variação da adiponectina plasmática materna no final da gestação ao período pós-parto, de acordo com o tipo de parto, e resultados de uma coorte prospectiva do Rio de Janeiro. Foi publicado agora, há pouco, saiu esse ano ainda, na PLOS ONE. Então, 299 mulheres participaram no total do nosso estudo, mas 65 foram excluídas pelos motivos que eles não cumpriram alguns critérios de inclusão, mas também a gente excluiu, depois do nosso estudo, todas as mulheres que tinham um risco aumentado para indicação de cesárea. Né? Então, todas aquelas que tiveram problemas que indicariam uma cesárea, de fato, também foram excluídas. Né? A gente queria comparar só cesáreas eletivas, né, que a mulher escolheu, ou que o médico escolheu por ela, com o parto normal. Tivemos algumas perdas de follow-up, a gente decidiu utilizar só as mulheres que tinham os 2 follow-ups finais, né, no terceiro trimestre e no pós-parto, porque era o ponto de interesse ali, como é que a adiponectina variou do final da gestação para o pós-parto. E terminamos, então, com 159 participantes na análise. Pode passar. Então, eu não estou com muito tempo, não, né? Melhor passar. Básico, não vou passar um só. O básico, a gente teve a descrição da amostra geral aí, mas a gente teve uma diferença significativa da pressão arterial entre o parto cesárea e o parto vaginal, tá? Da pressão arterial, isso. Agora pode passar. Bem, essa tabela mostra o quê? Eu quis comparar em todos os trimestres da gestação como é que ficou a adiponectina de acordo com o tipo de parto. Então, cesárea, e eu devia usar isso, cesárea e vaginal. Eu analisei tanto a média quanto a mediana, porque para não ter erro, né? Até para a gente avaliar bem como é que estava a distribuição dessa variável, já que era a variável principal aí do estudo. E o que a gente observou? Não, desculpa. Além de em todos os momentos eu ter descrito essa variável, eu também avaliei a diferença entre a adiponectina no pós-parto e no terceiro trimestre. Tá? Então, essa última linha daqui é essa diferença.
para saber qual foi a variação nesse momento. Então, o que eu observei foi que tanto durante a gestação inteira, no primeiro, segundo, terceiro trimestre, não teve diferença significativa na adiponectina das mulheres que tiveram parto vaginal e tiveram parto cesárea. Enquanto que, pode passar, no pós-parto, e a diferença entre o pós-parto e o terceiro trimestre, a gente encontrou, sim, uma diferença significativa. As mulheres que tiveram parto vaginal tinham a adiponectina aumentada no pós-parto, quer dizer, aumentada. Tinham a adiponectina maior quando comparada com as mulheres que tiveram parto cesárea. E a diferença também foi maior, ou seja, a variação foi maior, né? Indica que tinham o mesmo nível no terceiro trimestre, depois a concentração era maior no vaginal, então quer dizer que essas mulheres não tiveram uma queda tão grande de adiponectina do terceiro trimestre para o pós-parto. E isso a gente pode comprovou aqui, né? Pode mostrar no modelo múltiplo que a gente fez, colocando todas aquelas variáveis do DAG, e essas variáveis incluem a pressão arterial, que estava diferente lá naquele quando a gente fez a descrição da amostra. E o que a gente pode observar é que a interação entre o tipo de parto e o tempo, isso indica a variação da adiponectina no tempo, a gente vê que essa variação foi diferente entre os grupos de tipo de parto. E foi um beta negativo, ou seja, a relação foi inversa. Sendo que o tipo de parto que é categoria controle, como chama, gente? Categoria referência. A categoria de referência foi o parto vaginal, ou seja, as mulheres que tiveram cesárea tiveram uma queda maior de adiponectina do terceiro trimestre para o pós-parto. Esse é o gráfico que representa isso. Na verdade, os dois grupos tiveram um aumento, pode-se dizer, estavam iguais no terceiro trimestre, mas as mulheres que tiveram parto vaginal, que é o grupo A, tiveram um aumento mais pronunciado de adiponectina do que o grupo cesárea. Que a gente pode ver aqui pelo beta, né, dessas retas, né? Então o beta é maior na linha A, que representa vaginal, e foi estatisticamente significativo. Bem, algumas limitações, né, que a gente não tinha dado para classificar, eletiva ou emergencial, a cesárea, isso acho que é a maior limitação desse estudo. Mas foi uma coorte recrutada em uma população de baixo risco, todos os critérios indicativos de cesárea foram excluídos, como eu falei para você. A PCR, que é um indicador inflamatório no terceiro trimestre, também não variou entre os grupos vaginal e cesárea, que indica que elas estavam com um nível inflamatório parecido, então provavelmente nenhum dos dois tinha mais indicação para cesárea que o outro. E a incidência de cesárea foi 37,7, que está de acordo com o estudo do Domingos e colaboradores de 2014, que mostrou essa incidência para mulheres sem complicações no Brasil. Além disso, a gente tem uma falta de informação sobre as isoformas da adiponectina. Isso não é uma limitação, mas poderia ser uma coisa, né, para se melhorar no estudo. Se a gente tivesse essa diferença, talvez tenha diferença na atividade dessas isoformas. Houve diferenças no procedimento da coleta de sangue, como eu falei para vocês, durante a gestação e no pós-parto. Né? No pós-parto, elas não tiveram jejum e foi um pouquinho mais tarde. Mas isso não causa, tem pouquíssima ou nenhuma variação nas concentrações de adiponectina ao longo do dia humano, já mostrado em estudos, e não tem interferência do jejum também, como mostram alguns estudos. Por outro lado, foi o primeiro estudo a mostrar essa associação, e a gente tinha medidas repetidas, o que pôde mostrar essa variação da gestação ao pós-parto, e obter essa taxa de variação, que foi bem interessante. Quanto à variação da adiponectina do final da gestação para o pós-parto, que também é um resultado que a gente queria, a maioria dos estudos que já avaliaram isso, eles mostram, dividido em dois grandes blocos de estudos. Estudos que fizeram logo no inicinho, assim que a mulher acabou de parir, então de 1 a 14 dias pós-parto, e esses estudos
observaram uma diminuição da adiponectina, e um grande bloco de estudos que avaliou já um pós-parto tardio, de 3 a 12 meses pós-parto, e encontraram um aumento da adiponectina. Não encontrei nenhum estudo que avaliasse no período que a gente avaliou, mas como as concentrações de adiponectina tendem a diminuir na gravidez em comparação com uma mulher não grávida, e o parto é um processo inflamatório independente da via, independente se é normal ou cesárea, é inflamatório, a gente acredita que realmente no início que tem o parto deve dar uma queda da adiponectina, mas depois vai voltar aos níveis normais de uma mulher não grávida, né? Sendo aí que a gente encontrou que a mulher que tem um parto normal volta para esse nível um pouco mais rápido, né? Bem, o segundo artigo foi a adiponectina plasmática e sintomas depressivos durante a gestação e pós-parto, uma coorte prospectiva, que foi publicada no Journal of Affective Disorders. Pode passar. Passou já. Então, esse tem um fluxograma um pouquinho mais complexo, mas o básico de se pegar disso tudo aí é que a gente avaliou todas as ondas de segmento, como eu já tinha dito, e só 137 mulheres das nossas 235 que foram elegíveis do estudo, só 137 elas fizeram todas as ondas de segmento, elas tinham dado em todas as ondas. Isso é importante porque a gente acabou fazendo algumas análises separadas, comparando esse grupo que tinha todas as ondas e o grupo que tinha pelo menos uma avaliação, para a gente saber se tinha muita diferença entre esses dois grupos e se nosso estudo estava enviesado por causa disso. Então, já no início da descrição da amostra, a gente fez comparando as mulheres que tiveram todas as ondas tiveram pelo menos uma onda de follow-up com as mulheres que tiveram todas as ondas de follow-up. E a gente não encontrou nenhuma diferença muito gritante, né? Então, aqui, para ser uma diferença gritante, algum desses intervalos aqui tinha que incluir o 1, não está incluindo, como vocês podem ver, né? Intervalo de confiança. Pode passar. Então, a primeira análise que a gente fez foi uma avaliação tanto da EPDS quanto do número de mulheres, né, o percentual de mulheres com sintomas depressivos e da adiponectina plasmática ao longo da gestação. Então, individualmente, ela, sem associar com nada, a gente viu que a EPDS ela foi caindo ao longo da gestação até o pós-parto, assim como o número de mulheres com sintomas depressivos, considerando pontos de corte 11, e a adiponectina, por outro lado, teve um aumento dessas concentrações ao longo do tempo. Então, aqui em cima está para todos que completaram o follow-up, todos os follow-ups, e aqui embaixo a gente comparou com aquelas que não completaram, e a gente vê que não teve muita diferença. E esse gráfico aqui também mostra a mesma coisa, então aqui é a EPDS e aqui a adiponectina ao longo do tempo. Esse gráfico eu tentei mostrar como foi a variação ao longo do tempo das mulheres, né? Então, como foi o perfil dessa variação na nossa amostra. Em primeiro lugar, a gente vê, então, o gráfico A mostra aquelas que já começaram com sintomas depressivos e o gráfico B aquelas que não começaram com sintomas depressivos. Isso é só para não ficar uma confusão de linha, tá? Mas o somatório disso tudo é a minha amostra geral de 137 mulheres, que foram aquelas que completaram todos os follow-ups. Então, a gente pode ver aqui que não estavam com depressão durante todo o período estudado 49,6% das mulheres, ou seja, metade das mulheres não tiveram sintomas depressivos em nenhum momento. Mas isso quer dizer que a outra metade teve sintomas depressivos pelo menos em algum momento que a gente avaliou. Quanto à depressão pós-parto, né, que é tão falada, a gente encontrou que a prevalência dela foi de 17,5%. O que é a prevalência? Então, estou juntando todas as mulheres que terminaram com sintomas depressivos, independente se no início elas estavam, se elas não estavam, em que momento que começou isso. Tá? Então, foi 17%. Mas, por outro lado, aquelas que só foram desenvolver a depressão no pós-parto são um pouquinho mais de 2%. Tá? Isso foi bem interessante para a gente ver que
talvez o momento de a gente procurar se a mulher está com depressão ou não está, não seja só no pós-parto, né? Provavelmente a maioria das mulheres que vai ter depressão pós-parto já mostra um sinal disso antes. E, por fim, a gente também observou um número interessante, que foi aqui, quase 9% das mulheres ficaram com depressão ao longo de todo o período estudado, que também é um dado bem alarmante. Nesse gráfico aqui, o que eu fiz? Eu comparei aquelas mulheres que eu mostrei, quase 50% que não tiveram depressão em nenhum momento, com todas as outras que tiveram depressão em pelo menos depressão não, tá, gente? Sintomas depressivos. Sintomas depressivos em pelo menos algum momento da gestação. Então, essa linha de baixo são aquelas mulheres que tiveram sintomas depressivos em pelo menos algum momento, e a linha de cima aquelas que não tiveram em momento nenhum. E aqui eu estou avaliando a variação de adiponectina, desde o início da gestação ao final. Então, a gente pôde observar que a adiponectina permaneceu maior, né, naquelas mulheres que não tiveram sintomas depressivos em nenhum momento. Esse dado não foi significativo, foi ali limítrofe, né, P0,07, mas a gente pôde observar essa relação inversa, de qualquer forma. E aqui está o LME, né, que é o modelo para medidas repetidas, que a gente fez também. A gente pôde observar exatamente isso, né? Mesmo controlando para todas as variáveis que o DAG indicou, a gente pôde observar que teve uma relação inversa, né? Se manteve sempre menor a adiponectina naquelas mulheres que tinham sintomas depressivos. Também é interessante desse modelo que a gente encontrou associação com o estado marital, então aquelas mulheres que não viviam com companheiro, que não queriam engravidar e aquelas que tinham muito baixa atividade física também tiveram mais sintomas depressivos. Algumas limitações foi a perda de segmento, como eu já falei para vocês, mas a gente tentou fazer a análise o mais comparando possível e não encontramos nenhuma diferença. Então, isso acalma um pouco a gente quanto a essa limitação. A mesma limitação do outro, né, a falta de informação de adiponectina e diferença nos procedimentos de coleta de sangue. E os pontos fortes foi que também foi o primeiro estudo a avaliar adiponectina e sintomas depressivos. Também tinha as medidas repetidas, né, que deu para a gente avaliar bem durante todo o período como é que foi essa associação. A gente encontrou uma alta prevalência de sintomas depressivos no primeiro trimestre, e isso também foi bem impactante. Mas como a gente não condiz com outros estudos já realizados, mas a gente já fez essa avaliação muito cedo, a gente fez muito antes de quando os outros estudos fazem. E existe já um estudo com 164 gestantes que mostrou que aproximadamente 50%, metade das mulheres, quando é feito o primeiro questionário de EPDS com elas ficam com sintomas depressivos lá no alto, mas se você reaplicar 2 semanas depois, esses sintomas depressivos já assumiram em aproximadamente 50% dessas mulheres. Isso acontece quando se aplica muito no início da gestação. Por quê? Porque 2 semanas depois, né, tem uma redução do enjoo matinal, o resultado dos testes de rotina já saiu, o medo de aborto já diminuiu, tem uma sensação de tranquilidade depois da visita médica, sendo que a gente realizou essa avaliação, a maioria das mulheres fez antes da visita de pré-natal. Então, pode ser devido a isso, que a gente encontrou essa prevalência além do normal de sintomas depressivos nessa coorte, no primeiro trimestre. Então, resumidamente, os resultados desse estudo foram importantes. A gente encontrou uma alta prevalência de cesáreas, mesmo num sistema público de saúde, numa coorte de baixo risco. E a gente teve quase 40% de cesáreas, né, que mostra a importância desse tema, para a gente ainda estudar bastante. Encontrou a adiponectina plasmática estável durante toda a gestação e aumento no pós-parto. Alta frequência de sintomas depressivos com maior prevalência no primeiro trimestre.
O parto cesáreo se mostrou associado a menores concentrações de adiponectina, 30 a 45 dias pós-parto, quando comparado ao parto vaginal. E as mulheres que permaneceram não deprimidas durante todo o período tenderam a ter níveis de adiponectina maiores durante esse período. E também encontramos esse coeficiente de variação negativo para associação entre o nível de adiponectina e EPDS. Infelizmente, o resultado não foi estatisticamente significativo, né? Isso indica uma falta de associação, mas a gente tem que ver com cautela sempre o P, né? Ele não diz tudo. Todos os resultados foram bem coerentes nesse sentido. A nossa amostra era de conveniência e não era tão grande assim, então talvez seja esse problema e não, com certeza, não é motivo para desanimar de estudar mais esse tema. Então, destaca-se aí o reforço que tem que ser dado na escolha do tipo de parto, né? Muitas vezes é banalizado isso, e às vezes tem desfechos que a gente ainda nem estudou, ainda nem sabe que pode acontecer. A importância do tema abordado, né, foi bem grande, quase 40% de cesáreas numa corte de baixo risco do SUS, 9% com sintomas depressivos e mais de 50% em ao menos uma onda também mostraram sintomas depressivos, e a gente levantou também novas questões, como, por exemplo, o mecanismo pelo qual o parto tem efeito na adiponectina, que ainda tem que ser estudado, o efeito da adiponectina na saúde dessas puérperas, que além da depressão tem muitos outros desfechos que a gente também não conhece, e também o possível efeito diferenciado das isoformas dessa adiponectina, que a gente não pôde estudar dessa vez ainda. Gerou dados inexistentes na literatura, e maior conhecimento sobre a saúde materna, que tem que ser um tema muito explorado agora, que a gente não atingiu essa meta do milênio tão importante. Muito obrigada. Eu não sei quanto tempo eu falei, espero que tenha dado tempo. Mais uma vez agradeço o convite, agradeço... Já foram embora? Agradeço a presença do Gilberto, do pessoal do Observatório que veio prestigiar aqui, e, claro, a presença de todo mundo. Obrigada. Bom, obrigada pela apresentação. Eu lembro de corredor, né, caras conhecidas. Minha pergunta é bem boba, imagino que vocês devam ter isso analisado, ou dissertação de mais alguém. Vocês incluíram, inclusive, pessoas com sobrepeso. Tem alguma relação de adiponectina com o peso, ou alguma coisa relacionada ao parto? Porque eu vejo que pode estar associado com os dois, né? Tanto com a adiponectina, como até pela indicação de parto, coisa e tal. Não só o IMC pré-gestacional, mas tem associação com ganho de peso. Sim. Existe uma relação bem forte até da adiponectina, ela é produzida pelo tecido adiposo, mas ela tem uma relação super paradoxal com isso, porque ela está diminuída nas pessoas que têm mais tecido adiposo, que são sobrepeso e obesidade. Realmente tem uma relação, né, é um fator de confundimento importante que foi inserido no modelo. No nosso caso, não teve diferença de IMC entre os grupos, né, de cesárea e parto normal. Acho até que é uma vantagem da nossa amostra, porque aqui a cesárea é completamente aleatória, então a gente acaba não pegando esse confundimento. E o ganho de peso, que eu saiba, não tem nenhum estudo mostrando. Tem, você sabe, não tem estudo mostrando. E ainda nenhuma relação com o ganho de peso na gestação, não. Mecanismos, por que a adiponectina? Não dá para fazer uma associação causal, vou dar. Uhum. Dá para fazer? E se dá com a adiponectina... Com a depressão, isso. E existe... mecanismo. Sim. Existe uma teoria, ainda não está certa não, mas existe uma teoria em estudos in vitro mostrando que a adiponectina ela tem uma regulação da multiplicação de células do hipocampo. Multiplicação que fala, gênese, né, de células do hipocampo. E isso poderia, sim, estar relacionado.
mas ainda é um estudo bem no início, né? Na verdade, diria 2 anos para cá começou a se ver essa associação de adiponectina e depressão, mas ainda se sabe muito pouco assim do mecanismo final, mas tem esse dado, né? Quando se bota cultura de células, quando você coloca adiponectina, a multiplicação é maior, quanto maior a dose, quanto maior o tempo na presença da adiponectina. Bom, parabéns. Fernanda, eu fui pego um pouco de surpresa com o e-mail da Tatiana hoje cedo do seminário. Estava em Brasília até ontem à noite, mas não podia deixar de prestigiar. E assim, tinha uns comentários, né? Não exatamente em relação à questão técnica, que a gente, enfim, já discutiu isso bastante, mas queria primeiro destacar essa iniciativa, né, Tatiana, Mariana, de dar espaço, voz para pesquisadores jovens. E acho que você não comentou, mas é interessante ver que novos grupos surgem, né? Grupos emergentes, né? Que a Fernanda faz parte, que você está liderando. Então a gente tem que saber aproveitar muito, né, essas oportunidades, e outras pessoas já vieram. Para a gente do observatório, sem dúvida, é um orgulho, né? Assim, ver as pessoas sendo formadas e estando efetivamente preparadas para ocupar esses espaços, né? Acho que todos os doutorandos que passaram já estão empregados ou em universidades ou 2 no INCA, né? A Lívia também é do INCA. Mas parabéns, Fernanda, e bom te ver aqui, né? A outra questão que eu queria comentar assim, ela nem mencionou um dos trabalhos da tese, né? Na verdade, na ENSP, você tem que produzir um artigo que não é parte da sua tese. Ela também trabalhou com adiponectina e ansiedade. Publicamos numa revista bem interessante, que é a Psychoneuroendocrinology. Eu acho que dali que a gente começou a apostar mais na adiponectina, né, que tem sido muito pouco investigada, e tudo na gestação parece que é menos comum, né? E às vezes a gente escuta pessoas brincando, mas como é que vocês definem essas hipóteses, né? Essas ideias? Aí às vezes eu brinco, não, é uma roleta, a gente define o que é exposição, o que é desfecho, mas é claro que tudo isso tem um background, né? Acho que ela fez uma apresentação muito boa sobre tantas ideias potenciais que elas não são investigadas, e você tem hipóteses por trás para serem testadas. Acho que na gestação a gente tem visto isso, correntes conflitantes, né? Porque essa questão da temporalidade, às vezes, ela é um pouco confusa, né? O que leva... É o biomarcador, né, que leva à depressão, ou são mulheres com sintomas anteriores não identificados que, né, geram esse efeito inverso, né? Bom, e comentar que, assim, esse estudo que a gente tem, acho que quem já está aqui mais tempo está chegando num nível de saturação de ouvir falar nessa coorte. Nós mesmos já estamos, a gente ainda tem... É um estudo muito grande, acho que essa foi uma oportunidade que a gente... assim, um objetivo muito claro, 5 anos atrás, fazer um estudo dessa magnitude, envolvendo todos os alunos. Eu acho que a gente foi muito feliz porque o estudo funcionou, ele contribuiu muito para a literatura, a gente foi muito bem recebido nas revistas de psiquiatria, nas revistas médicas de cardiologia e nas de nutrição também. E eu acho que isso é uma forma de se fazer ciência, né? A gente trouxe uma ideia, acho que no caso dela a questão da cesárea, que é extremamente relevante, é um problema muito sério. Ela mesmo contou lá na iniciação científica dela, a gente fez uma análise de um banco de dados nacional, já havia cesárea em 90% dos
hospitais privados, né? E ela tinha esse interesse. Eu acho que o mérito da Fernanda foi trabalhar e decidir a temática por conta própria. Eu acho que isso faz muita diferença. O aluno que vem com um trabalho feito anterior, né? E, bom, fora isso, ser um tema relevante, acho que a Cesárea ela voltou muito a essa arena científica com essa questão da microbiota, né? Que uns anos atrás surgiu com mais peso. E, infelizmente, não é alguma coisa que a gente pode fazer nesse estudo, mas que, no estudo novo que a gente está começando o campo, a gente já tem esse plano, né, de ver a microbiota e também a microbiota do leite, né? Então, acho que são... como se agrega, né, conhecimento às experiências anteriores. Então, te dar os parabéns e são esses comentários só. Obrigada, Gilberto.